falar das duas ocasiões quando Israel bebeu água da rocha. Duas vezes isso aconteceu. E não são relatos do mesmo incidente, mas são dois incidentes diferentes. Um aconteceu logo que eles saíram do Egito, no primeiro ano dos 40 anos no deserto. No primeiro ano, quando saíram do Egito, eles estavam com sede e aconteceu um milagre que nós vamos ver daqui a pouco. E o outro incidente foi no final dos 40 anos da peregrinação no deserto. A peregrinação durou 38 anos. Nos primeiros 2 anos não houve juízo. O juízo aconteceu quando eles não creram que Deus havia dado a terra. Por 38 anos eles peregrinaram no deserto. Andaram como baratas tontas. Você também está perambulando? Espero que não esteja nessa situação. Eles peregrinaram no deserto por 38 anos. É por isso que no Evangelho de João, Jesus falou com um homem que era paralítico e estava no poço de Betesda, a casa da graça, e a Bíblia diz que ele estava sofrendo daquele mal por 38 anos. 38 anos naquela condição. Ilustra o povo de Israel no deserto. Mas graças a Deus Jesus veio. E Jesus curou aquela enfermidade. Jesus o curou daquele mal. Aleluia! O mesmo vai acontecer com você quando estudar esses dois incidentes. Vamos comparar e contrastar e ver a diferença. Um incidente aconteceu no primeiro ano, o outro aconteceu no último ano da peregrinação no deserto. Vamos mergulhar no assunto. Vamos para Êxodo 17, onde pela primeira vez isso aconteceu. Depois veremos o que aconteceu 40 anos depois. Eles tinham acabado de sair do Egito. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Fico feliz porque vocês são minha igreja. Porque Moisés tinha uma igreja que murmurava muito. E Moisés dizia que eles colocavam o Senhor à prova. O próximo versículo: mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Quantos queriam pastorear uma igreja assim? Certo? Eles estão clamando, murmurando, reclamando, e Moisés clama ao Senhor. É uma boa coisa fazer isso, clamar ao Senhor. Ao invés de clamar para os outros, clamar ao Senhor. No lugar de reclamar no telefone, clamar ao Senhor. Moisés disse: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Graças a Deus isso não acontece na nossa igreja. E não vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Nenhuma arma preparada contra mim prosperará. Amém? Glória a Deus. Não faça isso. Eu vou abençoar você em nome de Jesus. Versículo 5. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Note a expressão: leve com você algumas das autoridades de Israel. Nós vamos falar disso depois. Moisés foi até a rocha e Deus disse: leve com você alguns dos anciãos de Israel e tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. A vara de Moisés era a vara do juízo. Diga para o seu vizinho: vara do juízo. Não esqueça, a vara de Moisés era a vara do juízo com a qual ele feriu o rio. O que aconteceu com o rio? O rio se tornou em sangue. João 1,17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. O primeiro milagre da lei foi transformar água em sangue, resultando em morte. O primeiro milagre da graça foi transformar água em vinho, produzindo celebração e vida. Amém? Para aquele casal, que maravilhoso ter Jesus no seu casamento, certo? E vê-lo transformar água em vinho. Aqui temos a figura da vara do juízo e como a vara do juízo foi o meio pelo qual Deus tirou o povo do Egito. O meio, na verdade, não foi o juízo. Foi o sangue do cordeiro que tirou o povo do Egito. É como se Deus tivesse lançado cartas e uma a uma fizeram o coração de Faraó ficar mais duro. E finalmente Deus disse: a última arma é o sangue do cordeiro. E Faraó não teve resposta. É por isso que pregar o juízo não ajuda. Pregar o sangue de Jesus e o amor de Deus é o que ajuda as pessoas, que as liberta. Pastores, entendam isso bem.
É a bondade de Deus que leva o povo ao arrependimento. Não é o juízo que leva o povo ao arrependimento, é o amor de Deus. Amém? Alguns dizem, pastor, o senhor tem que pregar mais sobre arrependimento? Eu não escuto o senhor falar disso, mas isso acontece todos os dias na igreja. Arrependimento é mudança de mente, metanoia no grego. Metanoia significa mudar de mente. Sempre que vem à igreja, você muda a mente. A respeito de você, de Deus e de como você vê o mundo. Sabia disso? O arrependimento está sempre acontecendo. Quando Pedro encontrou com Jesus, e Jesus disse, ele estava pescando a noite toda e não pegou nada, Jesus disse, vamos mais profundo, lance as suas redes para uma grande pescaria, e a Bíblia diz que pescaram tantos peixes que a rede começou a se romper. E quando conseguiram colocar os peixes no barco, o barco começou a afundar. E eles pediram ajuda. Quantos gostam desse tipo de bênção? Você tem que pedir ajuda porque a bênção é muita. Amém? Você abençoa outros. Jesus sorriu para ele. Você sabe o que Pedro disse para Jesus? Aparte-se de mim, eu sou um homem pecador. Jesus disse, não tenhas medo, Pedro. Ele disse, não tema. A partir de agora será pescador de homens. O que aconteceu primeiro? A bênção ou o arrependimento de Pedro? A bênção. Veja, sob a lei, você se arrepende e é abençoado. Sob a graça, a bondade de Deus leva ao arrependimento. Amém. Vamos continuar. Deus disse no versículo seguinte para ele, eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe, bata na rocha, faça o quê? Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Veja, eu sempre pensei que ele feriu a rocha na frente de todos, mas, na verdade, a rocha devia estar no lugar alto, e ele subiu para o lugar onde não estava a vista de grande parte do povo de Israel, e somente os anciãos viram o que aconteceu. Certo? Me acompanha? Ele bateu na rocha, mas veja essa frase. Eu estarei à sua espera no alto da rocha em Horebe. Eu disse na semana passada que Jesus está em toda a página da Bíblia. Ele está escondido nas sombras. E ele é um tesouro, a pérola de grande valor, o tesouro precioso. Lembre-se que a pérola de grande valor também representa você. O tesouro precioso também é você. Mas quando você está nele, você se torna a pérola preciosa. Amém? Igreja, quando você descobre Jesus, milagres acontecem. Quando destaca Jesus, os poderes das trevas fogem. Jesus é a luz. Quando ele surge, as trevas desaparecem. Veja, eu vou apresentar Jesus. Eu estarei lá, ele disse, na rocha que está em Horebe. O hebraico diz, lepani, na face da rocha. Olhe para mim. Aqui está uma grande rocha, uma enorme pedra. Ele fica de pé e diz, eis, a expressão em hebraico é rei. Veja, rei, reiani amat. Eu estou aqui, lepani, em frente à rocha, na face da rocha. Vira a rocha. Uau! Porque não existe água, não existe milagre, não existe bênçãos para o povo se eu não for ferido. Por que assim, pastor? Porque Deus não simplesmente abençoa as pessoas. Deus é um Deus justo. Ele lida com as verdades judiciais. Deus não pode abençoar as pessoas injustamente. Tem que haver um fundamento de justiça. Por isso, na cruz, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus se encontraram. Como a música que cantamos, Aleluia, foi escrita por nosso líder de louvor. Ele disse, pastor, peguei seus ensinamentos e coloquei em forma de música. Não é lindo podermos cantar que a misericórdia e a justiça se encontraram? Amém, na cruz. Você me acompanha? Não merecemos nem a água, quanto mais o pão. Não merecemos o oxigênio, pecamos contra Deus, perdemos nossa herança, perdemos as bênçãos. E o que nós merecemos? O inferno. Mas Deus nos deu o céu. Deus nos deu vida, nos deu água, nos deu pão, nos deu bênçãos. Custou um alto preço. Alguém tinha que pagar por nossos pecados. Por isso o Senhor disse, eu ficarei em frente à rocha. Bata na rocha e a água vai fluir. É uma figura da cruz. E literalmente na cruz, quando Jesus foi pendurado, no final, porque ele morreu muito rapidamente, os outros tiveram as suas pernas quebradas, mas Jesus morreu rapidamente depois de entregar seu espírito. Os soldados romanos eram experimentados em crucificações. Eles sabiam quando alguém estava morto. Mas para estarem certos, eles furaram o lado de Jesus com uma lança. E do seu lado saiu, a Bíblia diz sangue e água,
mas eu digo que saiu a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Assim como o primeiro Adão, para criar Eva, Deus o fez adormecer, o primeiro Adão, e do seu lado, Deus tirou a costela, e do genes da costela fez a mulher. Deus tirou Eva do seu lado enquanto dormia. Assim também a igreja de Cristo veio do seu lado. Aleluia! Do lugar do amor, não da cabeça para dominá-la, não dos pés para pisar sobre ela, mas do seu lado, para que ele a amasse. Vire para o seu esposo e diga, me ame. Glória a Deus. Ok, amém? Por isso, quando se aproxima do seu marido, você diz, estou em casa. Não é? Querida, você se sente assim? Minha esposa se sente assim. Ela se encaixa perfeitamente. Amém? Glória a Deus. Mais embaixo se encaixaria na minha axila. Glória a Deus. Versículo 7. E chamou aquele lugar Massá, que quer dizer tentação, e Meribá, que quer dizer contenda, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Que coisa horrível para se dizer. Isso aconteceu no primeiro ano, o primeiro ano depois de saírem do Egito. Vamos agora adiantar. Vamos adiantar 40 anos até o último ano de peregrinação. Miriam acabara de morrer. Arão morreria em 4 meses. Logo depois Moisés morreria. Tudo naquele mesmo ano. Mas no 40º ano alguma coisa aconteceu no primeiro mês. Vamos para Números 20. No primeiro mês toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin. Esse não era o mesmo deserto, era o outro. Está claro no hebraico. O outro era Sim, esse é Zin. Certo? Israel chegou ao deserto de Zin no primeiro mês. O povo ficou em Cádiz e Miriam, a irmã de Moisés. Miriam era irmã de Moisés. E Arão, o irmão. Certo? Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Depois de 40 anos, ainda se levantavam contra o seu pastor. É por isso que eu gosto de vocês. Amém? Versículo 3. Discutiram com Moisés e disseram, quem nos dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Eles ainda não estavam mortos. Por que falavam de morte? Eles ainda estavam vivos, não estavam? Veja, Deus não quer que você morra. Pare de falar de morte. A vida e morte estão no poder da língua. Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, escute com cuidado, pegue a vara. Espera um minuto. Eu quero falar algo sobre esta vara. Não é a vara de Moisés, não é a vara com a qual feriu o rio e transformou em sangue, não é a vara do juízo. Mas era a vara de Arão, seu irmão. A vara de Arão, se você se lembra, tinha algo nela miraculoso. O que era? Ela floresceu, produziu galhos, folhas, flores e frutos, amêndoas. Tudo de uma vez. Normalmente você tem os galhos sem as flores e seus frutos. Depois vem as flores e depois os frutos, mas aqui aconteceu de uma vez só. Isso ilustra a vida. E a vara estava cortada. Vida a partir da morte. Ilustra a ressurreição. E aconteceu assim. Foi um outro momento de reclamação, como habitual. Murmuravam contra a liderança de Arão, que era o primeiro sumo sacerdote de Israel. Reclamaram dele. E Moisés disse, todos os líderes das 12 tribos, tragam suas varas. E eles trouxeram suas varas. E ele as colocou, incluindo a vara de Arão, no tabernáculo onde Deus habitava. E no dia seguinte, diz, peguem as varas. E a vara de Arão era a única vara que havia florescido e produzido frutos. O que queria dizer que ele era o escolhido de Deus. Escute com cuidado, a marca de um verdadeiro ministro é o poder da ressurreição que flui através dele. Quando ele ministra, existe vida. Me escutam? Esta é a marca de alguém que é verdadeiramente chamado por Deus. Amém? Agora Deus diz para Moisés, no 40º ano,
40 anos depois da rocha ter sido ferida, dessa vez Deus diz, pegue a vara. Que vara? A vara da graça. Graça sacerdotal. Não a vara do julgamento, porque a vara que floresceu e produziu frutos era a vara da graça. Israel agora tinha um sumo sacerdote. Você notou? Em Êxodo, no primeiro ano, não existia sumo sacerdote. Somente os anciãos de Israel. Certo? Correto? Mas aqui temos Arão, o sumo sacerdote. Os anciãos não são mencionados. Percebe a exatidão da palavra? Você sabia que quando Jesus morreu, quem o entregou para os romanos? Os anciãos de Israel. Certo? Onde estava o sumo sacerdote? Lá na cruz. Não havia sumo sacerdote até que Jesus, quando ressuscitou dos mortos, se tornou nosso sumo sacerdote. Por isso eu amo falar sobre o sumo sacerdote. Entenda bem, veja, é assim que Deus vê as pessoas. Deus não nos julga baseado em nós mesmos, nos julga baseado no sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote é bom e você é mau, Deus aceita você como bom. Como é o seu sumo sacerdote, assim é você aos olhos de Deus. Se você for bom e o sumo sacerdote mau, era um problema comum em Israel. O que acontecia? Deus rejeitava a nação, porque o povo era aceito na pessoa e nos méritos do sumo sacerdote. Nós temos o sumo sacerdote que jamais morrerá. Ele é eternamente bom. Ele é justo para sempre. Deus olha para você e olha para Jesus e diz, assim como é Jesus, assim você é neste mundo. Amém, igreja? Aleluia! Eu fiquei animado. Não dá para você dormir. Em Êxodo não se menciona o sumo sacerdote. Aqui se menciona Arão, sumo sacerdote. Traga Arão e tome a vara. Pegue a vara e com seu irmão Arão reúne a comunidade e diante desta fale aquela rocha. Diga, fale. Não bata. Fale. Não fira. Não bata mais na rocha. Fale a rocha. Porque Jesus foi crucificado, ele não tem que voltar e ser crucificado de novo. Alguns dizem, se eu pudesse ver Jesus, ver o seu sacrifício, a sua dor, eu acreditaria nele. Se eu visse morrendo na cruz, eu acreditaria que sou perdoado. Não, ele não precisa descer, não precisa ir para a cruz outra vez. O seu único sacrifício foi plenamente suficiente. É eficaz para todo sempre. Você me acompanha? Outro fato é este. Quando fazemos algo errado, o espírito do açoite vem sobre nós. O espírito do açoite. Você quer açoitar as pessoas. Quando estamos dirigindo, falamos, ele não ligou a seta. Eu vou passar na frente dele e vou cortar ele. O espírito do açoite vem. Você sente vontade de açoitar alguém. Bater na esposa, bater nos filhos. Não estou falando fisicamente. Muitas vezes é verbal. Açoitar com palavras. E você acha que açoitar resolve. Veja, o pior tipo de açoite é açoitar-se a si mesmo por algo que fez. Você se chuta. E tem gente que se auto-açoita. Tem pessoas que sabotam o relacionamento quando está bom. Eles sabotam. Sem saber por quê, eles acham que não merecem um relacionamento. Por isso eles vão de um relacionamento para outro e sempre estragam tudo. Eles ferem-se a si mesmos. Quando vão ser promovidos, eles estragam tudo. E não sabem por quê. É uma forma de se açoitarem. Por isso precisamos ver a cruz. Quando você vê que Jesus foi açoitado por seus pecados, no seu interior você descansa. Você para de se açoitar, porque outro já foi ferido em seu lugar. Amém? Assim, Deus diz, não bata mais, fale a rocha. Diga, fala a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Você sabia que a palavra rocha aqui e a palavra rocha em Êxodo, no primeiro ano, é diferente no hebraico? Voltemos a Êxodo 17. Veja, Deus diz no versículo 6, eu estarei à sua espera no alto da rocha. A palavra rocha aqui é zur. No hebraico, zur quer dizer pedregulho.
uma grande pedra. Agora veja, 40 anos depois, voltemos para Números, Deus diz, fale aquela rocha, a palavra rocha aqui é selá, quer dizer despenhadeiro, porque antes tinha um pedregulho e agora tem um despenhadeiro, uma montanha alta. Fala rocha, porque Jesus não está mais na cruz. Ele não é mais um indivíduo na cruz, um pedregulho, agora ele está exaltado. Quando falar com ele, veja-o elevado, exaltado, cheio de poder e domínio. Amém? Fale a rocha. Uau! Você vê como a Bíblia é exata? Você gosta desses tesouros? Isso vai ajudar você. Vai alimentar, fortalecer e fundamentar você. A Bíblia é um manual de instruções. Eu lembro quando comprei meu primeiro aparelho de DVD, anos atrás. Só sabia apertar o play, pausa, avançar e rebobinar. Depois descobri que podia gravar. Após muitos meses, eu não conhecia a minha herança, era meu. O problema é que eu não li o manual de instruções. E a Bíblia é um manual de instruções. Fala de Jesus e da sua herança. Quer mais? Vamos continuar. Números. Deus disse, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara. Veja que ele teve que pegar a vara porque não era só a vara de juízo, mas a vara da graça. A vara de Arão, ele teve que pegar a vara que estava diante do Senhor. Onde estava guardada a vara? No tabernáculo. Em que lugar? Na arca. Moisés teve que tirar com a permissão de Deus a vara de diante do Senhor. Olhe para mim agora. Ele segurava a vara com essas lindas flores e frutos. Ele caminhava diante do povo e tinha este alto despenhadeiro com uma grande torre. E a Bíblia diz no versículo seguinte o que ele disse. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha? Número 1, ele os chamou de rebeldes. Em segundo lugar, e tinham razão de ser, estavam com sede. Depois disse, teremos nós que tirar água. Quando Deus disse que eles tinham que tirar água? Nós somos somente mensageiros, carregadores das boas novas, mensageiros da unção. Ele é que é importante. Mas ele disse, tiraremos nós água dessa rocha. Ele estava com raiva, mas, veja, ele estava chateado e a Bíblia diz, e Moisés ergueu o braço e bateu. Deus disse para ele falar, mas ele bateu. Ele bateu na rocha 2 vezes. Bam! Bam! E a água jorrou. E a comunidade e os rebanhos beberam. Diga, apesar de ele ter desobedecido, a água jorrou para o povo beber. Deixe-me dizer algo para você. Só porque o ministério tem milagres acontecendo e tem unção, não quer dizer que o pregador necessariamente obedece a Deus. Sabe por que a água jorrou? Por causa da graça. Nunca esqueça, Jesus morreu e liberou a graça. Esse texto ilustra o tempo da graça. Veja, não é surpreendente? Quando você lê cuidadosamente a primeira história, Moisés obedeceu a Deus totalmente. E mesmo assim, não se menciona lá que a água jorrou copiosamente. Diz somente que a água saiu, mas não diz que jorrou copiosamente. Moisés tinha obedecido a Deus, mas aqui, 40 anos depois, Moisés desobedeceu a Deus, mas as águas fluíram copiosamente por causa da graça. Graça. Diga comigo. Me acompanha? Graça. Isso não quer dizer que o pastor está obedecendo a Deus. Vou mostrar algo muito poderoso.
Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu fui para aquele culto porque milagres aconteceram lá. Mas qual era a pregação? O pregador falava da palavra? O pregador falava que Jesus era o Filho de Deus? A pregação era sobre Jesus? É o ministro que prega a graça e não o juízo? Ou pior, a mistura dos dois? A mistura é mais enganadora e sutil. Você me acompanha? Ele feriu a rocha 2 vezes. Olhe para mim. A rocha, o despenhadeiro, representa o corpo de Cristo. Ele bateu 2 vezes. Quem é o corpo de Cristo, igreja? Quem é o corpo de Cristo hoje? Você, seu marido, sua esposa e seus filhos, vocês são o corpo de Cristo. Ao invés de falar com a rocha a respeito das necessidades, a respeito dos desejos, nós batemos na rocha. Como fazemos isso? Não podemos bater em Jesus. Como se faz isso hoje? Açoitando o seu povo. Algumas das pregações que eu ouvi quando eu era jovem, eu ainda me lembro, eu ouvia esse pregador, não se enganem, e ele pegava os seus óculos, Deus vai encontrar você, você não pode se esconder de Deus, e ele apontava o seu dedo assim, você nunca vai poder se esconder de Deus, um desses dias, ele vai encontrar você, o seu pecado encontrará, e ele apontava o dedo. Você já ouviu esse tipo de pregação? Você acaba duvidando da salvação? Quando chegou, achava que estava salvo. No final do culto, você se sentia perdido. Totalmente perdido. Perdido como cego em tiroteio. Juízo. Açoite, açoite, açoite. Você diz, qual o problema? Você acordou mal-humorado? Volte para a cama. Alguns diriam, eu tenho jejuado esses dias. Eu tenho jejuado muito. E Deus mostrou os seus pecados. Deus está me revelando. Deus está me revelando. Um desses dias, o pecado vai ser revelado. Eu tinha vontade de dizer, pare de jejuar. Ei, você já viu pregadores raivosos, irados, amargos? Dá vontade de perguntar, por que você está com raiva? Eles pensam que Deus quer que eles sejam assim. Moisés pensava assim, veja aqui o que ele fez. Ele feriu a rocha 2 vezes, o ministério do açoite. Todo o açoite Jesus recebeu na cruz. Os açoites que levou foram suficientes. Você não precisa mais açoitar ninguém. Quando seus filhos não estão fazendo o que é certo, não bata neles. Ame-os e vão acertar. Ame-os e vão se comportar. Ame-os e vão viver para Deus. Ninguém resiste ao amor de Deus. Imagine se eu fosse fazer uma viagem para o exterior e minha esposa viesse e dissesse, querido, ela não faz isso. Ela não age assim. Mas se ela falasse comigo, apontando o dedo, e dissesse, cuidado, não cometa adultério na sua viagem. Ou então, eu mato você. E dissesse, amor, eu amo você, mas te advirto, não veja pornografia. Quando falar com uma mulher na conferência, não fale por mais de 1 minuto. Tá entendendo, né? Ou então, quando você voltar, você estará acabado. Certo? Você imagina ela falar comigo assim, antes de eu sair? Quando eu sair, vou dizer, aleluia. Quantos estão entendendo? Agora, vamos supor que ela venha a mim e diga, querido, ela me abrace e diga, eu amo tanto você, vou sentir muito a sua ausência, eu amo estar ao lado de você. Mas curta a sua viagem, tenha um bom momento, o Senhor acompanhe você e eu oro para que você tenha muitos bons resultados e muitas almas sejam salvas e vidas sejam transformadas. Mas saiba que alguém aqui ama você muito. You are always on my mind, she said. Eu vou viajar, mas querendo ficar com ela. Irmãs, deixe-me dizer isso. Não importa se o homem é duro, seu coração pode ser derretido. Quando você é paciente e compreensiva, o coração deles derrete, certo? Especialmente um crente. Ele não vai conseguir ter o coração duro por muito tempo. Imagine minha esposa dizendo isso. Mesmo que eu seja tentado, a lembrança
do amor dela, vai me chamar para casa. Quantos entendem isso? É o amor de Cristo, não as leis de Deus, que nos constrange. Então, pastor, podemos pecar? Eu não estou dizendo que você deve pecar. Eu não estou dizendo isso. Quem prega o juízo é contra o pecado. Eu também sou contra o pecado. Nós divergimos em como vencer o pecado. Eles acreditam que é pelas leis de Deus. Eu creio que é pelo amor de Deus. Eu creio que temos que pregar o amor de Deus até que o nariz, os olhos e os ouvidos das pessoas estejam cheios de Deus até transbordar. Saturação total. Vou pregar até você estar batizado totalmente com o amor de Deus. Se alguém acusar você, você vai dizer, não importa, eu sou amado. Você não consegue enxergar, mas eu sou amado. Você sabe o que eu penso de você? Não interessa. O rei do universo, o juiz de todo mundo, me acha justo. Amém? Certo? A autoridade maior. Você me acompanha? Veja isso. Números capítulo 20, versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Uou! 40 anos, ele quase chegou lá. Você achava que ele podia se irar um pouco, mas Deus diz para ele, Moisés, porque você não creu e não honrou a minha santidade. Santidade vem da palavra santo, e santo quer dizer separado. Não tem nada a ver com essa ideia religiosa de santidade, onde as mulheres têm que usar um coque ou vestir uma roupa estranha, mas tem a língua tão grande que está na sala e pode lamber uma colher de mel que está lá na cozinha. Que diferença faz você ter um coque e estar matando as pessoas com a sua língua? Assim, separado quer dizer destacado, com a glória de Deus. As pessoas veem em você um brilho, você resplandece. Amém? Fomos chamados para nos posicionar. Posicionar por Jesus. Não tem nada a ver com a sua roupa. Na verdade, eu não sei porquê, sempre tem um ministro de juízo na televisão. Nos filmes de Hollywood, sempre tem um homem que é o pai da mocinha e ele está lendo a Bíblia e é sempre mal-humorado. Como se fosse batizado no limão. Batizado na limonada. Sempre mal-humorado. E citando a Bíblia. Na Bíblia diz, não cometerás adultério. Não. E sempre estão falando da lei. Você já notou? Nunca tem um pastor que se parece comigo. Certo? E obrigado pelos poucos améns. Mas está tudo bem. Jesus me ama e minha esposa também. Ainda me ama, não é? Depois da ilustração que dei. Ela é a segunda ilustração, não a primeira. Glória a Deus. Posso voltar para casa. Nos filmes sempre tem um pastor vestido de preto. E sempre mal-humorado. Sempre apresentam assim. Nunca tem um pastor que fala do amor de Deus. Da graça de Deus. Sim, Deus é justo. Mas o juízo foi colocado sobre o corpo de Jesus. Você não escuta isso? Porque o diabo não pode proclamar isso. Você me acompanha? Escute, Deus disse a Moisés, porque não me separou, não honrou minha santidade diante do povo, você não vai entrar na terra prometida. Vejam, irmãos, as águas fluem copiosamente, pelo menos por um tempo. Mas se o ministro insiste em bater no povo, em açoitar, mas vai chegar o dia quando o povo vai entrar, mas o pastor não vai entrar. Você me acompanha? Isso é amedrontador, é uma mensagem para pastores e líderes. Parem de açoitar as pessoas, ou não entrarão na terra prometida. Está registrado no livro de Apocalipse, se não se arrepender, ele vai tirar o castiçal. Isso foi escrito para o pastor da igreja, não para os membros. Não está dizendo para os pastores que vai tirar a salvação.
mas diz tirar o castiçal. E castiçal no livro de Apocalipse é a igreja. Um tipo da igreja. Remover o castiçal quer dizer, o povo não vai perder a salvação, mas vai se transferir para outro castiçal, onde outra pessoa pregará para eles a palavra da graça. E aquela igreja se desfaz. Quando viajo, por exemplo, na Europa, eu vejo muitas igrejas que uma vez experimentaram o avivamento, foram cheias do poder de Deus. Eu leio na história dos avivamentos na igreja, mas algo aconteceu. Você sabe para que essas igrejas são usadas? Para noites de bingo, jogos, para que o povo se reúna e estude a respeito do ocultismo. Se encontram dentro dos templos. O que aconteceu? O castiçal foi removido. Quem removeu? Deus. Porque a igreja não é um prédio, são as pessoas. Se você prega juízo e açoita o povo o tempo todo, chega um momento que Deus diz, o povo vai entrar, mas você não vai. Quando eu leio isso, eu digo, eu vou pregar graça para sempre. Amém? Minha mãe não criou um bobo. Amém? Você viu o que santidade significa? Deus disse, você não honrou a minha santidade. Não é interessante? Honramos a santidade de Deus quando apresentamos sua graça. Veja que Deus não estava julgando o povo por sua murmuração. Não julgou o povo porque eles reclamavam. Você me acompanha? Porque a graça havia chegado. Apesar de reclamar ser um pecado, murmurar é um pecado, Deus os viu além das suas fragilidades, Deus viu a sede deles. E Deus disse, eu vou lhes dar água e vou dar água copiosamente. Mas Moisés, que representava Deus, fez Deus parecer duro, parecer irado, rígido e cheio de julgamento. Mas Deus não era assim, porque Moisés não apresentou Deus como ele era, não entrou na terra prometida. É muito sério diante de Deus quando nós, ministros, o representamos mal. Me acompanha? Santo, não honrou a minha santidade. Deus mostra a santidade através da graça. Quando você vai a Israel, você vê essas pessoas, alguns em Nova York, os judeus que têm aqueles cachinhos no cabelo e vestem preto, eles são chamados de Hassidim. Hassidim. Você sabe o que é isso? Vem da palavra Hassed. Hassed. Louve a Deus porque sua Hassed dura para sempre. Sua misericórdia, sua graça dura para sempre. Eles chamam esse povo Hassed. Os agraciados, santos. A maior santidade é a graça. Deus disse, você não honrou minha santidade, não me santificou, não me apresentou como gracioso, me apresentou duro, rígido. Não me santificou. Deus disse, não honrou minha santidade. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor. Eu vou mostrar algo interessante agora, que vai abençoar você. Quantos lembram do ensinamento sobre Aleph e Tav? Certo? Aleph, veja bem, o hebraico se lê da esquerda para a direita, como o chinês. De A a Z, são 22 letras no alfabeto hebraico. Certo? A primeira letra é Aleph, a última letra é Tav. Aleph, Tav. Agora, veja isso, o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, assim está escrito na Bíblia hebraica, de onde vem nossa tradução. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Note que são exatamente 7 palavras. São exatamente 28 letras, múltiplo de 7, 7 vezes 4. Existem outros 7 encontrados nesse versículo, que inicia o texto bíblico. Mas a palavra do meio não é traduzida. Percebeu? Não existe tradução. A palavra central se soletra com 2 letras, a Aleph e Tav. Você vê? É como se fosse o A e o Z. Jesus, no livro do Apocalipse, a propósito, os rabinos hoje nos dizem
Por que essa palavra do meio não foi traduzida? Um dos rabinos disse assim, ele é um renomado rabino e ele disse que Deus criou o mundo com as letras da língua hebraica. Já a Z, de Aleph a Tav. Mas quem é Aleph Tav? Jesus, no livro de Apocalipse, se apresenta para João. João estava impressionado quando viu a pessoa de Jesus, radiante e glorificado. Jesus disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou Alfa e o Ômega. Na sua Bíblia, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última letra. Jesus não falaria em grego para o seu irmão judeu. Ele falaria o hebraico. Ele disse, eu sou Aleph e o Tav. Quem é o Aleph Tav? No princípio criou Deus. Qual o seu nome? Aleph Tav. É a sua assinatura. No Antigo Testamento, essas letras aparecem 22 vezes. O número de letras do alfabeto hebraico. Nem mais, nem menos. Não são traduzidas. 3 vezes aparecem nesse versículo, em Números. Capítulo 20, versículo 8. Vou ler em português. Pegue a vara com seu irmão Arão. Agora eu vou ler em hebraico. Acompanhe o hebraico. Diz em hebraico, pegue, Aleph Tav, o cajado, a vara. Quem é essa vara que floresceu e deu frutos? Quem é? Jesus. É a vara da graça. É muito interessante que em Êxodo, no primeiro evento, a vara lá não tinha o Aleph Tav. Jesus não pôs a sua assinatura na vara do juízo. Colocou sua assinatura na vara da graça. A vara sacerdotal. Ok? Aleph Tav aparece em 3 vezes no só versículo. O próximo Aleph Tav. E reúna Aleph Tav, a assembleia. Uou! Aqui em Êxodo, no primeiro evento, a assembleia não tinha o Aleph Tav. Por quê? Porque a igreja não existia. Era a congregação de Israel, mas não eram salvos, não eram redimidos. Cristo não havia morrido. Mas depois da morte de Cristo, todos nós, mesmo os murmuradores, ele colocou sua assinatura na frente da palavra congregação. Ele pôs sua assinatura. Você me acompanha? Certo? 3 vezes. Pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade e fale aquela rocha e ela verterá a água. A água da rocha, ela verterá água. Ela verterá água. A rocha foi personificada em hebraico, ok? E vocês tirarão água da rocha. Isso é incrível. Ela verterá a sua água, diz a Bíblia. Como a Bíblia é exata. Outro fato, certo? No primeiro evento, as águas fluíram. E é óbvio que o povo bebeu. Mas não existe registro em Êxodo que o povo tenha bebido. Sabemos que eles beberam, tinham sede. Mas o Espírito Santo não registrou esse fato. Porque Israel, na época da cruz, não pôde participar do que Cristo lhes deu. Mas, nesse fato aqui, a igreja de Jesus Cristo participa. Está escrito no versículo 11, que jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. Está registrado que beberam. E as águas jorraram copiosamente. Você notou que todo esse silêncio na Bíblia não é por acaso. Deus previu que Israel rejeitaria o filho. Israel não bebeu. É claro que o povo bebeu, mas não foi registrado. Mais adiante, com o surgimento da igreja, ela bebe abundantemente. Certo? Está registrado, mesmo a igreja não sendo perfeita. Você me acompanha? Muito bem, continuemos. Vejamos uma comparação de Números e Êxodo. Êxodo à esquerda, Números à direita. Vamos comparar e contrastar. Em Êxodo está registrado o primeiro evento, em Números já tinham se passado 40 anos. Leve com você as autoridades de Israel. Sabemos que os líderes clamaram, crucifica-o. Os líderes de Israel aparecem aqui, mas em Números não estavam os anciãos, mas somente Arão, o sumo sacerdote. Temos aqui somente o sumo sacerdote, sem os anciãos. Em segundo lugar, nós temos uma rocha.
Zur, que é um pedregulho, mas em números ele é exaltado, é um despenhadeiro. Selá, despenhadeiro, ok? Em terceiro lugar, a vara usada é a de Moisés, que significa juízo. Em números é a vara de Arão, que significa graça. Você me acompanha? E em quarto lugar, não encontramos as letras Aleph Tav antes da vara, mas em números temos as letras Aleph Tav antes da vara. E em quinto lugar, não vemos Aleph Tav antes da palavra congregação. Aqui vemos antes da congregação. Vemos também que a palavra copiosamente não é encontrada nesse texto aqui em Êxodo, mas em números 20 diz que as águas jorraram copiosamente. Não existe registro de que o povo bebeu em Êxodo 17, mas em números 20 diz que o povo e os animais beberam. Você viu? Até o silêncio na Bíblia tem um propósito. Nós vimos na semana passada a respeito de Abraão e do seu filho. E vimos que Deus não queria Isaac. Ele queria saber se Abraão de fato o amava e o temia. Certo? Deus queria ter certeza que Abraão o amava. Agora veja isso. Quando Abraão desceu do monte, é óbvio que ele veio com seu filho, porque o seu filho não foi sacrificado. Mas na sua Bíblia, quando lemos nossa Bíblia, percebemos que Isaac não foi mencionado. Abraão desceu como se estivesse sozinho. Por que o Espírito Santo não mencionou Isaac? Porque na mente do Espírito Santo, Isaac era uma figura do Filho de Deus que foi sacrificado. Por isso ele não desceu. O silêncio nas Escrituras tem um propósito. Você me acompanha? Nós vamos concluir agora como aplicar na nossa vida diária. Qual a coisa mais importante que aprendemos? Fale a rocha, Deus disse em Números. Versículo 8. Fale aquela rocha. Quando estiverem problemas, fale aquela rocha. Não fale com o milionário, não fale com alguém que você pensa que pode ajudar você. Pode até falar, mas a sua confiança plena não pode estar neles. Ou você se desapontará. Sua confiança tem que estar no Senhor. Fale a rocha. Se não falar, vai bater. Vai bater em você mesmo, nos seus amigos, porque não falou a rocha. Sempre que vejo pessoas que não falam a rocha, elas acabam açoitando alguém, ou a si mesmas. Fale a rocha. A palavra falar é uma palavra muito preciosa em hebraico. É a palavra dabar. É usada para a palavra de Deus. Na Bíblia tem um livro chamado Debarim, que é o plural de dabar. Certo? Dabar. A palavra falar é dabar. Debarim é o plural. É o livro de Deuteronômio. Em hebraico, diríamos, vamos abrir no livro de Debarim, Deuteronômio. É um falar duplo, porque Deus deu uma vez mais a lei em Deuteronômio. Falou duas vezes, certo? Veja isso. Dabar se soletra assim, lendo da direita para a esquerda, Dalet. Lembra que eu falei? Todas as letras hebraicas têm uma figura. É um pictograma hebraico. Por exemplo, se estiver dirigindo, você vai ver uma figura com uma tarja horizontal no meio. Quer dizer, não pode entrar. No outro lugar, você vê numa porta a figura de um homem. Noutra porta da mulher. Você sabe o que significa, não é? Banheiro feminino. Ok? Significa toalete. O hebraico tem pictogramas. Você me acompanha? O Aleph é um boi, o líder, o número 1. Mas Dalet, a letra Dalet é uma porta. Vejamos as próximas duas letras Beit e Reish. Essas duas letras combinadas formam Bar, que é filho. Em aramaico, o aramaico e o hebraico são muito parecidos. Usam o mesmo alfabeto. Muito parecidos. Dabar significa porta e filho. O que isso quer dizer? Você lembra quando eu falei do testemunho de Matthew Kahn? Ele tinha uma enfermidade. Como abriu a porta para Jesus? Eu orei por ele uma noite antes, ele participou da ceia, na manhã seguinte, e naquele dia o milagre aconteceu. Por quê? Quando orei por ele, duas vezes eu falei, vamos ver um bom testemunho na sua vida. Ele disse, amém, muito baixinho. Eu disse, nós vamos ver um grande testemunho na sua vida. E ele respondeu, amém. Você tem que dizer amém. Amém é a raiz da palavra hebraica amã, que quer dizer fé. Quando diz amém, está dizendo sim, certamente. Eu tenho uma mensagem chamada O Poder do Amém. Adquira essa poderosa mensagem em DVD.
É uma poderosa mensagem, fala de um homem que viveu até 100 anos pelo poder do amém. Eu compartilhei a história desse homem hebreu que viveu mais de 100 anos porque disse amém. Como isso aconteceu? Adquira e assista. Leia a Bíblia enquanto assiste. O título daquela mensagem é o poder do amém. Escute com cuidado. Ele falou aos elementos. Dabar, quando você fala, você abre a porta para o filho. Quando tiver problemas, a saída está nos seus lábios. Quando está doente, a saída está na sua boca. Com problemas financeiros, a saída está na sua boca. Quando você fala, a palavra de Deus, dabar. Quando você fala, dabar, você abre a porta para o filho. Quando Deus criou o homem, ele soprou sobre o homem e o fez alma vivente. No aramaico está escrito que o homem se tornou um espírito falante. O homem se tornou um espírito falante. O que nos difere dos animais é que falamos. Porque somos a imagem de Deus, é que falamos e as coisas acontecem. Alguns dizem, pastor, eu não vou falar aquilo que eu não posso ver. Deus sempre fala quando não vê. Ele só vê depois de ter falado. No primeiro dia diz assim, e Deus viu que era bom. O que era bom? Deus disse, haja luz, e Deus viu a luz, e era boa. Deus disse que a terra produz animais. Deus os viu e viu que eram bons. Deus não viu bom até que ele falou. Alguns dizem, se eu não vejo, eu não falo. É por isso que você não vê. O homem faz o contrário. Da forma como Deus criou o homem. Deus nunca, jamais olhou para as trevas. A Bíblia diz no versículo 2 que as trevas cobriam a face do abismo. A terra não tinha forma de um globo, mas era uma massa sem forma, como gases. Ela não tinha forma e estava vazia. Deus olhou para as trevas e disse, haja luz. Deus declarou o que ele queria ver. Você olha para o boletim escolar e você vê que não está bem. Mas você diz, uau, glória a Deus. É o início de novas coisas. Você precisa dizer alguma coisa boa. Quando Deus viu as trevas, ele não disse, como diríamos, uau, está muito escuro. Ficaria mais escuro ainda. Deus não disse, como muitos diriam, que breu. Ficaria ainda mais escuro. Nós rimos, mas é isso que fazemos. Falamos, como está tão escuro? Fecha a boca, irmão, porque Deus nos deu 2 olhos, 2 ouvidos e 2 narinas e só uma boca. Sua boca está trazendo problemas. Se está no deserto com o povo de Israel, a palavra deserto é interessante. Se você olhar para Dabar, se colocar em frente de Dabar, a letra Mem em frente da palavra Dabar, em hebraico, quando colocamos o Mem em frente a uma palavra, se torna um substantivo. Agora se tornou Midbar. Midbar é deserto. Contém a palavra dabar, que quer dizer falar. A saída para o seu deserto é falar. Deus escondeu o segredo. O segredo para sair do deserto é falar. Está na sua boca. Pastor, eu falo a palavra, eu decoro e depois eu cito os versículos. Muitas vezes não é só isso que você precisa fazer. Quando algo acontece com alguém e alguém diz, nunca sabemos quando isso vai acontecer conosco. Você não deve só no seu coração dizer não vai acontecer comigo. Você tem que falar. Não basta crer no coração, você tem que dizer. Fale a rocha, fale a sua situação. Declare sobre você. Esse é o espírito da fé. 2 Coríntios 4:13. Com esse mesmo espírito de fé, diga espírito de fé. A fé não é uma fórmula, a fé é um espírito e é contagiosa. Deus disse para o povo de Israel no deserto, eu darei a terra prometida, mas olharam ao redor e viram gigantes que eram poderosos. E a Bíblia diz que os muros que eles construíram eram enormes, as carruagens andavam sobre eles. Eram gigantescos. Quando 10 espias voltaram, disseram, é muito difícil tomar aquela terra porque tem gigantes. 2 espias viram os mesmos gigantes, os mesmos muros, mas disseram, Deus é capaz de nos dar a vitória sobre aquela terra. E eles foram os únicos que entraram. Deus ficou triste com os outros espias.
Eu não disse para vocês falarem sobre os gigantes, sobre os muros que são enormes. Eu falei que lhes daria a terra. Os primeiros 10 não mencionaram Deus, mas os 2 disseram: Deus nos dará a terra. Sim, os muros são grandes, os gigantes são enormes, mas Deus. Sim, o relatório médico diz isso, mas Deus. Os advogados disseram que é impossível, mas Deus. Os credores dizem isso, mas Deus. Eles tinham Deus na sua fala. Os outros 10, com a maioria do povo de Israel, não creram e morreram. Os jovens e os 2 que creram em Deus entraram na terra. O que Deus disse deles, principalmente a respeito de Caleb, Deus disse: ele tem um espírito diferente. Ele tem um espírito diferente. Que espírito era? A fé. A fé é contagiosa, mas a incredulidade também. Um grupo de pessoas sentadas numa lanchonete da mesma empresa, reclamando que os tempos são difíceis, dizendo: o governo fez isso, a situação está preta, estão culpando o governo, culpam uma pessoa, culpam outra, reclamam das vendas, reclamam dos problemas e logo isso contagia você. Se sente fracassado, quer parar de trabalhar. É contagioso. Você senta no restaurante com amigos e fala dessa enfermidade, daquela doença, dos sintomas, você acaba acreditando que tem aquela doença. O espírito de medo é contagioso, mas o espírito da fé também é. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos. Nós também cremos, por isso falamos. Você crê que vai viver uma vida longa? Então declare. Mas eu creio no coração, pastor. Qual foi a última vez que falou? Como o pastor Lawrence, segurando o pão e segurando o vinho, ele disse: eu vou viver 120 anos. Alguns riram, mas ele creu. Deus olha para ele e diz: ele tem um espírito diferente. Mas pastor, eu creio no meu coração. Então diga: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Lembre-se que você foi feito à imagem de Deus. Deus viu as trevas e disse: haja luz, e houve luz. Declare o que crê. Você me acompanha? Vou concluir. Talvez alguém esteja assistindo que ainda não é salvo. Como eu posso ser salvo, pastor? Veja Romanos 10, versículo 9, 8 e 9. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está em sua boca, em seu coração. Veja, primeiro na boca, antes de cair no seu coração. Se você declara, começa a crer. Quando crer, declara, e as coisas acontecem. Jesus diz que temos o que declaramos. Se Jesus aparecesse agora, impusesse suas mãos sobre todos vocês e dissesse: daqui adiante, tudo que vocês falarem acontecerá. Alguém diz: é tão engraçado que eu estou morrendo de rir. Outro diz: eu morro de pena. Alguém vê um bolo e diz: estou morto de vontade de comer. Imagine isso. Eu não estou dizendo que você não pode brincar, que você não pode se divertir, mas brincamos muito com as coisas erradas. Eu vejo a nossa igreja, New Creation. Meus irmãos, vocês estão jovens e revigorados. Eu vejo nossa igreja viva, saudável, energética. Eu vejo pessoas prósperas. Onde vocês entrarem, a bênção vai entrar. Quando você for a um restaurante, as pessoas também vão vir. Você vai ser bem-sucedido. Amém. Eu vejo você magra. Eu vejo você abençoado em todo o seu ser. Amém. As pessoas mais saudáveis de Singapura estarão nessa igreja. Amém. Bem, pastor Prince. Isso mesmo, dê a Jesus o louvor.
Isso não é orgulho, isso é confiança no Senhor. Isso é algo diferente. Não estou me gloriando em mim mesmo, estou glorificando o que Jesus irá fazer. O que já temos recebido em Cristo. Em nós mesmos merecemos somente o inferno. Mas Ele nos deu tudo. Temos que confessar o que possuímos nele. Se alguém perguntar quem você pensa que é, você vai dizer. Tem tempo para escutar? Vou dizer quem eu sou. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Sou a justiça de Deus em Cristo. Sou cheio do amor de Deus e amo você. Amém. Comece a declarar, comece a falar. Comece quando estiver no banheiro. Quando estiver dirigindo, diga, vai ser um grande dia hoje. Indo para o trabalho, eu creio que o favor de Deus está em mim. Estou guardado. Amém? Não se preocupe com seus filhos. Diga, eu creio que os anjos cuidam dos meus filhos. Eu creio que meus filhos estão protegidos e serão felizes. Declare aquilo que você crê. Não precisa ser um capítulo ou um versículo. Fale o que você crê. Quando chegar trevas, não fale sobre elas. Só fale sobre a luz. E verá o bem. E o povo de Deus diga, e quem quer ser salvo, a palavra está com você na sua boca e no seu coração. Se confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, crer no seu coração que Deus levantou dos mortos, você será salvo. É assim que você é salvo, confessando Jesus Cristo com sua boca e crendo no coração. Você está pronto para fazer isso? Se não é salvo, confesse isso. Se já é salvo, confesse que Jesus é o seu curador e o seu protetor durante toda esta semana. O que vocês acham disso? Vamos orar agora. Todos os que querem Jesus como Salvador pessoal e Senhor, quero convidar agora para repetir após mim. Do seu coração, a Bíblia diz que a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e você crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a palavra de Deus. Deus trouxe salvação para perto. Está na sua boca. Na sua boca, somente declare. Confesse Jesus como Senhor. Creia em seu coração e será salvo. Convido você a fazer essa oração comigo. Quero ajudá-lo. Fale do fundo do coração. Diga, Pai Celestial, eu agradeço pela dádiva do seu Filho, meu Senhor Jesus Cristo. Ele veio para morrer naquela cruz por meus pecados. O juízo que era meu caiu sobre ele e não sobre mim. Sua justiça e as bênçãos que ele merecia vieram todas sobre mim. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Ele ressuscitou dos mortos. Obrigado, Pai. Sou abençoado, estou curado, estou liberto. Em nome de Jesus. Amém. Dê a Jesus o louvor. Aleluia. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.